paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Crer, o podcast da IEP Suzano. Hoje nós temos a honra e o privilégio de estar com o nosso pastor Adriano, amado da IEP Suzano. Pastor, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui, apesar de que a gente já estava conversando um pouquinho, mas eu estou um pouquinho nervoso também, mas vamos faz lá. parte. Obrigado, eu que agradeço. É uma alegria receber o Pode Crer aqui em casa, né? Hoje eu estou em casa, é bem mais fácil, mas seja bem-vindo. Vamos lá. Amém. Pastor, a gente quer começar falando um pouquinho sobre o senhor, conhecendo um pouco da sua história, como que o senhor se converteu, como que o senhor chegou até o Ministério de Pinheiros. Conta um pouquinho pra gente aí. Então, eu na verdade nunca fui de outro ministério. Eu conheci o Senhor Jesus nesse ministério. Tive esse privilégio, tive a graça de ter meus irmãos que se converteram também nesse ministério, meus dois irmãos, o Matos e o Josias. Os dois, na verdade, conheceram uma igreja em São Mateus, ficava próximo à nossa casa, no Terminal São Mateus. E aí, daí para frente, eles começaram a ir e levou toda a família. Eu, ainda pequeno, 9, 10 anos de idade, já me apaixonei pelo ministério. Mas ainda assim, não ia, assim, né, igual eles e tal. Eu fui me confirmar mesmo no ministério aos 16 anos. Foi quando eu resolvi voltar, porque as pessoas falavam comigo, mas você é crente? Eu sou. Só que eu sou crente da igreja dos meus irmãos. Aí ficava falando pra todo mundo isso. Propaganda do Ministério de Pinheiros. Eu sou do meu irmão. Teve um tempo que minha mãe frequentava a Universal, eu ia com ela, minha mãe falava assim, mas você não vai ficar nessa igreja? Eu falei, não, mãe. Quando eu voltar para a igreja, vai ser para a igreja dos meus irmãos. Eu nem lembrava o nome na época. E aí de lá para cá, quando voltei para a igreja, ela já tinha fechado em São Mateus e ela era, na verdade, no Tatuapé. Do Tatuapé, a gente foi para Hermelino Matarazzo, ou na época a gente chamava de Vila São Francisco, né? Hermelino Matarazzo. E lá eu, graças a Deus, resolvi me batizar, firmei-me como cristão. Lá eu me interessei pelo Evangelho, comecei a querer ser crente de verdade, tive a alegria de ter sido pastoreado pelo pastor Celso Carvalho, que despertou em mim uma paixão pela Bíblia. Eu me lembro que eu tinha uns 20 anos e eu comecei a dar aula na escola dominical e ele me deu um livro, ele veio aqui em casa inclusive. Não era essa casa, a gente morava nesse mesmo lugar, mas não era aqui, era a casa do meu pai ainda. E eu ganhei um dicionário John Davis. E aí daí eu comecei a ler o John Davis, ler, e fui me interessando pelo Evangelho. E aí me tornei um professor de escola dominical, pregador do Evangelho e de lá para cá virei pastor. Mas o senhor falou que com 16 anos o senhor conheceu a igreja, o ministério, mas foi quando realmente o senhor se converteu, de fato, ou não? O senhor se converteu com 20 anos, depois que já estava em Hermelino? Porque eu tenho isso, né? Eu nasci na igreja, mas assim, quando eu me entreguei realmente para Jesus, quando eu me converti, foi logo no meu batismo, né? Aos 12 anos de idade, que foi quando eu realmente senti a presença de Deus, eu pude ter a primeira experiência ali, mas porque até então não queria saber de nada, assim, né? Como que foi? Eu penso que a maioria das pessoas, são poucas, elas acabam indo para a igreja por um impacto que eu chamo de uma conversão verdadeira na hora, assim, tipo, ouviu a palavra, primeira vez, se converteu plenamente. A maioria de nós, eu acredito que a gente vai por outros motivos. Por exemplo, eu vim por causa dos meus irmãos, Sim. Gostava da igreja, gostava do ambiente, gostava das pessoas e fui por causa disso. Mas eu me lembro que, assim, eu tomei a decisão de me converter aos 16. Mas eu me lembro de que, assim, a minha primeira experiência mesmo com Deus, de falar assim, não, agora a minha vida cristã mudou, porque
ser batizado e ser crente verdadeiramente, fala assim, convertido, não é a mesma coisa. Para pessoas acontecem diferente. Eu me batizei aos 16, já tive uma grande experiência com Deus naquela época, senti uma alegria muito profunda no meu coração, que eu imagino que é igual à sua. Sim. Mas aos 21, eu tive a minha primeira relação íntima com Deus, que é o que eu chamo do meu primeiro encontro com o Espírito Santo. E foi nessa época que mudou bastante assim minha perspectiva de reino, minha perspectiva de igreja, minha perspectiva de vida espiritual, meu sentimento, sabe, por evangelho, por pregação da palavra. Foi nessa época que Deus impactou grandemente com isso. Entendi. Foi aos 21 mesmo que eu resolvi tomar uma atitude de mudar plenamente, principalmente o comportamento de santificação da minha vida. Entendi. E em Suzano, pastor? Como que o senhor chegou em Suzano? Como que o senhor foi abordado em Suzano? Como que foi ser pastor em Suzano? Então, antes de ir para Suzano, eu tive uma proposta para ser pastor já aos 21. A ideia era ser pastor aqui onde eu moro, ter uma igreja aqui, mas foi uma ideia, uma proposta informal, assim, o pastor Celso conversando comigo, ele me fez um elogio e me fez uma proposta. Pastor Celso, pastor Celso. Ele é muito inteligente, ele falou assim para mim, na sua idade eu não tinha tudo que você tem, e eu já era pastor. Então assim, aí eu respondi para ele, falei, não, mas ainda não sinto essa... Não tô pronto. Ainda não tenho essa, porque eu tinha uma outra percepção espiritual, eu não estou pronto ainda. E agora eu não me lembro exatamente o ano, que eu sou péssimo de datas, mas assim, quando ele me chamou para ser pastor, ele não me chamou. O que aconteceu com o Suzano foi que alguns pastores foram visitar o pastor Walter no hospital, e uma das dificuldades do ministério na época é que o pastor Leolino, ainda vivo, ele queria ir embora para a Bahia e queria que o pastor Walter colocasse alguém lá, né? E alguns pastores o procuraram ali e ele disse, olha, quanto a Suzano, conversem com o Celso, pastor Celso, ele tem um casal para mandar para lá. E eu depois fiquei sabendo dessa história, por quê? O pastor Celso fez uma reunião com os pregadores e alguns obreiros, diáconos, presbíteros da igreja, os oficiais, e como eu era um dos pregadores da igreja, apesar de não ser diácono, apesar de não ser presbítero, eu fui chamado para essa reunião, e naquela reunião eu tinha certeza que aquela obra era para mim. Tanto que quando ele começou a falar, vou tentar ser rápido, gente, para muito tempo, quando ele começou a falar, eu atrapalhei a reunião dele e falei, pastor, eu não sei porque que o senhor está fazendo essa reunião aqui. Porque eu posso falar com muita tranquilidade. No seu coração você está fazendo toda essa reunião, mas o casal que o senhor quer mandar para lá sou eu e a Liliane, não é? Ele fez assim você me constrange, pastor Adriano. O senhor falou na frente de todo mundo ali. Tinham mais de 12 casais Meu lá, Deus né? do céu. Porque a igreja era grande, tinha muitos obreiros e tal. Tinha presbíteros, diáconos ali. Eu falei, não é que eles não possam ir, é que eu sei que o senhor quer que eu vá. Então vamos fazer o seguinte, para a gente acertar a reunião e ela ir mais rápida, eu vou orar. Se for da vontade de Deus que eu vá, eu vou vir, vou procurar o senhor e vou responder. E aí todo mundo concordou, todo mundo foi unânime, todo mundo aceitou, falou, não, mas isso mesmo, o pastor ele, pode ir, pode ir. Todo mundo empurrou para mim. Pode ir, já que ele quer ir, vai. E aí acabou que eu fui orar e Deus me deu uma resposta. E após a morte da minha mãe, eu senti essa vocação mesmo para ser pastor. Entendi. E eu assumi a igreja, era num culto de terça, a gente fez uma reunião, tinha poucos membros, alguns membros, assumi a igreja. Não fui muito aceito, assim, né? Não fui bem aceito, mas de lá para cá foi bom. Para mim foi muito fácil, assim, não muito fácil. Eu digo fácil no sentido que, assim, o pastor da igreja estava lá e ele passava o bastão para mim. É ruim quando você vai para uma igreja, tipo assim, o ministério, porque a igreja de Suzano, não sei se vocês sabem, Gustavo, você, a Aline chegaram depois, mas a igreja de Suzano, nosso ministério, eu acho que foi uma das igrejas que mais passaram pastores. Eu não sabia. E por ser ministério, o que ocorre? É assim, ministério normalmente olha para uma igreja e diz, aquela igreja precisa de um pastor. O que ela faz? Ela vai e manda o pastor para lá. De qualquer outra cidade. De qualquer outra cidade. E lá teve presbítero que dirigiu, pastores e tal. O próprio genro do apóstolo
na época dirigiu a igreja durante um tempo e tal. Mas eu tive essa vantagem de, assim, o pastor Leolino estava lá, que é a pessoa que abriu a igreja, que praticamente fundou a igreja de Suzano. Entendi. É quem fundou a igreja de Suzano mesmo, que construiu a igreja, quem trabalhou na igreja. Uhum. Ele estava lá e ele me passou o bastão. E ele ficou muito feliz por ser um pastor jovem. Ele falou, puxa vida, eu já estou a uma certa idade, passar a igreja para um pastor jovem vai ser muito bom, ainda mais com o suporte que Emelino me daria. E Emelino me deu um suporte muito bom. Eu, graças a Deus, se posso dizer que sou um crente saudável, um pastor saudável, é porque tive um pastor saudável. E esse suporte me ajudou muito. Então a igreja de Suzano revidou um pouquinho a início por causa das experiências negativas que ela passou, sabe? Com muitos pastores. Isso, e aí é difícil para uma igreja receber. Tem um pastor, por exemplo, amanhã eu saio de Suzano e vou embora. E aí fica para o ministério apontar alguém, sabe? Sim. Eu sei que isso pertence ao ministério, mas eu acho que falta um pouquinho de ouvir a igreja local, sabe? Precisa ouvir a igreja local. A igreja local precisa aceitar aquela pessoa também, senão fica difícil. Eu não fui muito aceito, mas como o pastor estava lá, as coisas foram se tornando mais fáceis. Ele só ficou um domingo também para me ajudar. Depois ele foi embora e nunca mais eu vi ele lá. só ajudou um pouquinho, só. Só um domingo só, mas já ajudou. Amém. E foi difícil nesse começo, vocês irem para lá? Como que foi, assim? Você falou que da aceitação, né, do pessoal que teve essa certa resistência pela troca de pastores e tudo mais, mas pro pastor Adriano, como que foi? A gente sabe da experiência dos membros, mas do pastor Adriano. Toda igreja é muito parecida nisso. Enquanto o pastor Celso falava, o pastor Leolino falava, o pastor João Gouveia falava, o presbítero... Ai meu Deus, eu esqueci o nome dele agora. O presbítero que foi conosco falava, ninguém falou nada, ninguém questionou nada, então, na aceitação. Quando eu fui à frente para me apresentar, que viram que era um jovem, aí eles falaram, puxa vida, né? Uma irmã falou, mas é muito novo e tal. Aí começou a vir alguns questionamentos, mas que tipo de pastor que eu era, qual era o tipo de fé que eu tinha, se eu era muito moderno, se eu era tradicional. Assim, tinha aquelas questões que eu acho legal uma igreja questionar. Acho que a igreja precisa ter esse tipo de... Suzano sempre... Eu acho que Suzano é um lugar muito bom, ideal para eu ser pastor, porque a igreja é uma igreja questionadora e trabalhadora. Então, assim... O que aconteceu comigo nesse caso foi que, assim que eu fui falar, as pessoas viram a minha idade e falaram, peraí, 23 anos, pastor, 24 anos, pastor e tal, é muito novo. Mas o pastor Celso e os irmãos lá, e eu senti no dia algo muito legal. É que assim, quando você vira pastor, você paira sobre você uma nuvem de responsabilidade. Sim. E daquele momento... Da hora que eu subi, que eu fui para frente, que não era um altar, mas fui para frente, que eu fiquei na frente da escrivania para falar, daquele momento eu senti uma coisa diferente. Segundo até quem estava lá, as pessoas me foram me apresentar, de Emelino, ele já falava diferente, o tom de voz mudou, já não era mais o mesmo Adriano. Eu me lembro que eu senti o que eu leio em 2 Samuel, em 1 Samuel, que diz que aconteceu com Saul, né? Diz que quando... depois que ele foi ungido para ser rei por Samuel, o Espírito Santo se apoderou dele, né, e ele se tornou em outro homem. Sim. Eu mudei. Eu confesso que eu não sei diferenciar esse pastor Adriano, esse Adriano daquela pessoa. Eu lembro de aspectos do Adriano antes, mas a impressão que eu tenho é que eu sempre fui pastor a vida inteira. Parece que eu nasci para isso. Parece que eu fui chamado para isso. Parece que eu existo para isso. Então, daquele dia em diante, parece que eu nasci uma nova pessoa. Então foi muito interessante essa experiência para mim. Legal. Eu penso, né, exatamente isso que o senhor falou agora, né? Quando a pessoa ela se torna pastor, né, se eu posso dizer assim, ela já é pastor no coração dela. As pessoas que estão em volta dela sabem que aquela pessoa ela é um pastor, que ela tem essa vocação, tem essa direção de Deus, essa graça, né, de Deus sobre a vida dessa pessoa. E quando a pessoa assume de fato ali, pega o bastão, vamos dizer assim, né, já está tudo pronto. Exatamente. Pelo menos dentro do coração da pessoa, dentro do coração da igreja. E o senhor falou, por mais que a igreja, é um pastor novo, tal, essas coisas, mas a igreja já sabia
que o senhor era um pastor, que o senhor já estava preparado ali e que, principalmente, né, que Deus já estava com o senhor ali, já estava com a sua família e tudo mais. Para o nosso ministério, eu acho que foi um caso muito atípico, porque eu fui apresentado como pastor de uma igreja, mas não era ungido ainda pastor, né? Ah, entendi. Eu não tinha sido ungido a pastor. Eu fui apresentado em novembro e eu fui ser ungido, eu vou errar o ano se eu falar, mas, por exemplo, eu fui ungido em outubro do outro ano. Entendi. Fiquei Um ano praticamente depois. Quase um ano depois. quase um ano depois para ser ungido. Mas nesse ano eu fui pastor ainda. Assim, a igreja me recebeu como pastor, me honrou como pastor, me tratou como pastor. E eu que tinha meus conflitos internos, dizendo, mas eu não fui ungido e tal, Sim, mas sim. essas coisas de jovem. Mas a igreja me recebeu. Pro ministério também foi uma grande novidade, porque não era normal um pastor ser... Mas foi uma inteligência, assim, uma visão, né, uma direção do pastor Celso, de que não daria certo tirar a igreja de um pastor e dar para uma pessoa que não era presbítero, que não era pastor, se não fosse já com o chamado pastoral, já com as honrarias de um pastor. Sim. Então eu já recebi essa honra, depois eu recebi a unção no altar. Mas foi muito, muito diferente, muito atípico até para o ministério, porque não há um caso desse no ministério ainda. Entendi. Além de mim, eu acho que nunca houve. A gente sempre ouve falar, né? Principalmente, o mais comum, na verdade, a gente ouve falar dos obreiros, né? A pessoa, você não precisa ser ungido para ser obreiro, né? Se você vai ali e fecha a janela, se você abre a porta, se você se preocupa em trocar o copinho d'água ali, colocar o copinho d'água no reservatório, você já é obreiro, você já está fazendo a obra de Deus. E a gente tá aí a prova de que com o pastor também é assim, gente, entendeu? O pastor, ele já é pastor antes de ser ungido pastor. A unção, o título, vamos dizer assim, é só para uma formalização, né? Mas a pessoa, ela já precisa ser, no coração dela, Deus já está tratando com a pessoa, fazendo aquela pessoa um líder, né? E principalmente um líder espiritual, até porque o pastor, ele é o anjo da nossa igreja, então ele vai ter ali a responsabilidade de poder... orientar muitas vidas, falar com as pessoas, trazer algum conforto no momento difícil, se alegrar nos momentos de alegria e tudo mais. Amém, pastor. Agora, entrando um pouquinho no nosso tema, a gente vai falar hoje um pouquinho de saúde espiritual. Saúde espiritual. Eu tenho muita curiosidade, tá? Saúde espiritual. E primeira pergunta que eu faço para a gente poder entrar nesse tema seria: como eu identifico a minha saúde espiritual? Como eu sei se eu estou saudável ou se eu não estou saudável espiritualmente? É lendo a Bíblia? Se eu estou orando muito, se eu estou orando menos? Como que é? Eu penso que algumas coisas a gente precisa fazer para poder identificar a nossa saúde espiritual e até a nossa maturidade espiritual. Essas coisas a gente faz da seguinte maneira. Como é que você faz para saber se você está com febre ou não? Você mede a temperatura. Como é que você faz para saber se você está, por exemplo, com dor no corpo? Você faz alguns gestos, você se toca, né? Sim. A gente tem vários procedimentos aí para descobrir câncer, para descobrir dores. Algumas coisas, um dia desse, num posto de saúde, eu estava lendo um cartaz sobre hanseníase, e aí falava de você tocar aquelas manchas brancas, Sim, e se você não sentir nada, porque ali é um lugar que você não vai sentir dor. Então, essas autoavaliação que a pessoa pode fazer, elas são fundamentais para você identificar. O problema nosso na saúde espiritual é que normalmente a gente deixa isso para terceiros. Para as pessoas medirem para a gente. Para as pessoas dizerem, vou dar um exemplo. Você vai para um culto e aí o pastor prega e aí você percebe que você está doente. Entendi. É como se o médico olhasse para você e falasse assim, você está doente. Mas a grande verdade é que a vida espiritual é muito parecida com a vida comum também. Você não vai para o médico, ele olha para sua cara e fala assim, Gustavo, você está com gripe. Aí, Gustavo, olhando para você, eu acho que você está com um rim parando. Não, ele pergunta para você o que você está sentindo. Ele te pergunta, ele faz perguntas a respeito da sua situação, das suas reações, das suas dores, de como você está. E baseado nas suas perguntas, ele vai pedir exames. E aí depois dos exames, ele já vai, embora ele já olhando para você e conversando com você, ele vai, por exemplo, vamos dar um exemplo simples,
você está sentindo muita dor aqui perto da bexiga, você está com dificuldade para urinar, ele já vai pedir algum exame de sangue, porque ele pode desconfiar que você está com uma infecção. Sim. A grande verdade é que a gente tem dificuldade para tratar a nossa saúde espiritual, por quê? Porque a gente, como a maioria das pessoas, não se conhece. Não conhece a nossa estrutura espiritual. A gente não se identifica. A gente não está todo o tempo se reconhecendo e se conhecendo espiritualmente. Por exemplo, a gente não ora diante de Deus pedindo, Senhor, igual o salmista diz, olha para mim, vê, Senhor, se há algum caminho mal, porque, Senhor, eu estou percebendo. Porque é comum, Gustavo, que eu tenha, por exemplo, talvez alguma doença agora e eu não saiba. E talvez ela não tenha nenhuma manifestação. Então, assim, para eu saber, aí os médicos dizem que é importante a gente estar fazendo os check-ups, né? Sim. Anual, é ideal que todo mundo faça, tal. Espiritualmente é a mesma coisa, só que espiritualmente a exigência eu acho que não é anual, né? Ela é diária. Ela é constante, ela é semanal, ela é uma exigência permanente. Acho que você tem que estar sempre se olhando. Como é que você se sente como crente? Como é que você se sente com Deus? Como é que você se sente com o mundo? Como é que você se sente com as pessoas? Como é que você se sente com a Bíblia? Qual é a sua relação com a palavra, com a adoração, com o Espírito Santo, com a presença de Deus? Essas coisas nos ajudam. Entendi. Nos ajudam. E se muitas vezes a gente ouve falar bastante em pregações, né, sobre, inclusive na Bíblia, né, sobre o silêncio de Deus, né? Na Bíblia diz que no profeta, me corrija se eu estiver errado, mas João Batista, Deus tinha ficado muito tempo sem falar com o povo, 400 anos. 400 anos, se eu não me engano. E às vezes a gente está no nosso dia a dia, algumas vezes, né, parece que eu estou orando e está batendo no teto e está voltando, vamos dizer assim, Deus não está ouvindo. Uhum. Tem como eu ter essa certeza, e isso é um indício de que eu não estou saudável espiritualmente, que Deus não está ouvindo a minha oração porque eu não estou saudável, ou tem alguma coisa de errado comigo, eu estou em pecado, não me arrependi, alguma coisa do tipo? Não vejo esse tipo de comportamento esporádico como algo que assim, tipo, eu não estou bem espiritualmente porque eu já comecei a duvidar se Deus está me ouvindo. Não, essa sensação de, às vezes você está gritando pro eco, pro nada, ela acontece com o salmista. O salmista diz para Deus, Davi fala para Deus, Senhor Deus, não te cales a meu respeito, até quando ficarás calado, Senhor Deus, enquanto tudo isso está acontecendo comigo? A gente vai perceber que ele é um dos melhores exemplos de relacionamentos com Deus, é Davi, na Bíblia, porque ele é um homem que ele expressa na música os seus sentimentos, a sua emoção. Toda hora ele está apresentando a Deus, por exemplo, até as suas indagações pessoais. A gente vai ler no Salmo, por que te perturbas, ó minha alma? Ele fala com ele mesmo na música. E uma das coisas que me chama a atenção é que isso não identifica ele como doente espiritual. O que identifica uma doença espiritual, nesse caso, é o tipo de pessoa que isso se torna rotineiro. Entendi. Se é esporádico, não é um problema. Entendi. Porque Davi tinha isso. A gente tem experiências na Bíblia de gente que tem isso, que passa por isso. O problema é que, até inclusive nos Salmos, você vai percebendo que ele começa falando de um silêncio de Deus, mas daqui a pouco ele vai dizer que Deus ouviu ele, respondeu Sim. ele, porque Deus é bondoso com ele. Então veja, é aquele momento de crise da pessoa mesmo, mas depois ela já... Agora a pessoa que está doente espiritualmente, ela tem essa mania, ou essa mania não, ela tem essa, como é que eu posso dizer, numa doença a gente usa o termo, ai meu Deus do céu, essa reação, né? Ela tem essa reação de achar que Deus não a ouve mais, que Deus a rejeitou. Uma das coisas tristes para mim, para você, descobrir que a gente está doente, nesse sentido, Gustavo, é perceber que, por exemplo, quando você acha que Deus não te ouve por sua causa, é você se autovalorizar demais.
Isso é uma Entendi. doença espiritual. A ideia de você achar que você é tão importante que Deus está chateado que você não quer mais falar com você e esquece que, na verdade, Deus não fala conosco por nossa causa só. Deus fala conosco por graça. A Por graça, a misericórdia. misericórdia. Isso é uma vitória do Calvário. Deus fala conosco por amor a Cristo. Deus fala conosco porque Ele nos deu o Espírito Santo. Sim. E, tipo, não dá para Ele não falar conosco. Nós temos Ele dentro de nós. Cristo habita em nós através do Espírito de Deus. Então não tem como Ele não me ouvir. Agora, o problema é que a gente confunde resposta com ouvir. Ouvir, Deus ouve. Mas eu costumo dizer que Deus é um Deus que fala pouco. E se você, eu não sei como é que era seu pai, mas o meu pai, por exemplo, falava pouco. Meu pai era de falar muito pouco. Meu pai era do tipo que se você passasse o dia com ele, eu pelo menos, com os amigos não, mas eu que era filho, às vezes eu devia falar 2 ou 3 coisas com você. Eu digo falar com você, não é falar. Tem gente que fala com todo mundo, mas falar comigo mesmo, às vezes ele falava 2 coisas. E uma era para pegar, a outra era para fazer. E se fosse a terceira, era pra dar bronca. Então. E Deus muitas vezes é muito parecido com meu pai nesse sentido. Às vezes ele não fala para responder, ele me fala para fazer. Entendi. Tipo, é para dar serviço, é para. Então o problema é que a gente confunde isso. E isso gera em nós uma doença. Vou dar um exemplo. Se você ficar muito calado com a sua esposa, ser casado, se você ficar muito calado com a Aline ao longo do dia, pode ter certeza, isso talvez seja até natural. Ela vai perguntar se você está bem. Ela vai dizer, Sim. Sal, você está bem? Hoje você está tão quieto, amor, não sei o que. Ai, não sei se ela te chama de amor, de bem, de querido, de fofinho, de não sei o que, né? De tchuki-tchuki, mas de repente ela vai te perguntar. Mas com Deus não é assim. Não é porque Deus fica calado que ele está mal de mal com a gente. Entendi. É porque ele não é de muito assunto mesmo. É mais de execução, e não de. Eu acho que até porque a gente precisa aprender que tudo que Deus queria falar para nós está na Bíblia. Mas Perfeito. o homem tem a tendência de achar que em algum momento, de uma maneira sobrenatural, ele vai falar alguma coisa a mais que está fora da Bíblia. Isso é uma das piores como é que eu posso, dificuldades, uma das piores reações da doença espiritual da pessoa. Porque ela precisa ouvir algo sobrenatural para acreditar que Deus está com ela, quando a Bíblia tem milhares de versículos que provam que Deus está conosco. Aí é uma das coisas que me preocupa na saúde espiritual do crente. Entendi. E dentro disso, não colocando nomes, né, mas a gente entende então, ou eu posso entender que essas denominações, igrejas que estão sempre buscando muito milagre para poder trazer pessoas, e porque toda semana alguém de cadeira de roda sai andando aqui, o cego sai enxergando, não sei o que, não sei o que. Só que a gente sempre vê essas igrejas lotadas, né? Isso seria porque estas pessoas não estão com saúde espiritual em dia, né? Não estão saudáveis espiritualmente, essas pessoas dessas igrejas? Eu posso falar sem nenhum medo de errar, nenhuma timidez nesse sentido, nem com preocupado em me ofender alguém, porque assim, a nossa ideia aqui não é ofender. Sim, com certeza. Mas a grande verdade é que assim, essas pessoas e esse tipo de igreja, na verdade, não está preocupado com a saúde espiritual das pessoas. Elas realmente não estão interessadas. A prova é que, assim, as pessoas, vou dar um exemplo, numa igreja dessa, o pastor termina de pregar e os apelos que ele faz, vem milhares de pessoas. Vou dar um exemplo, vem 1000 pessoas lá. Aí na semana que vem ele vai e faz o apelo e vem as mesmas 1000 pessoas. Essas pessoas nunca ficam saradas. Ficam saudáveis. Elas ficam saudáveis do físico, porque essas igrejas pregam saúde física e a gente acaba trazendo para o evangelho uma pobreza com isso. É como se a gente tivesse um posto de saúde, mas ele só tratasse, por exemplo, febre. E aí Entendi. você precisasse de outro posto para tratar, vou dar um exemplo, tratar dor de cabeça. E aí daqui a pouco você precisa de outro posto para tratar dor de barriga. Então assim, a igreja não é um ambiente para isso. A igreja não é um lugar que Deus estabeleceu para curar pessoas. A igreja, na verdade, é um lugar onde Deus estabeleceu para salvar o pecador, para alcançar o pecador pela pregação do evangelho. E não é só na igreja. Na verdade é lógico que a gente chama a igreja disso, mas o intuito principal da igreja não é esse.
Mas eu posso dizer para você que assim, essas pessoas, esse tipo de igreja não se preocupa mesmo com a saúde espiritual. Não é o foco deles, que as pessoas sejam Entendi. saudáveis Entendi. espiritualmente. Até porque, assim como um político não quer que um eleitor pense bem para que ele não vote certo, vote sempre nele, Sim. esse tipo de pessoa, eles não querem que o crente se torne saudável espiritualmente para que eles não parem de depender dele. Porque se a Seria pessoa estiver sempre ali, se a pessoa não estiver saudável, ela sempre vai estar ali com exatamente. ele. Entendi. Seria como se um médico ficasse torcendo para as pessoas ficarem doentes para ele poder ganhar dinheiro. Entendi. Lógico, o médico não faz isso, pelo menos eu espero que não, meus médicos não tenham esse sentido. Tomara. Mas infelizmente, algumas igrejas, alguns pastores têm esse sentimento, entendeu? Se Entendi. valem dessa deficiência, e é da doença física, não é da doença espiritual. Entendi. É muito triste, né? Às vezes a gente liga um canal de televisão, alguma coisa. Hoje a internet tá bem mais fácil da gente ver isso, né? A internet, eu acho bem interessante porque, assim, ela colocou a gente, quando eu digo a gente, nós, igreja, né? Dentro da casa das pessoas Exatamente. para mostrar a realidade de outras igrejas É. que as pessoas não conheciam, né? Eu conversava hoje com uma moça do meu trabalho, onde a gente falava sobre justamente esses temas de tipos de igreja para doutrinar a pessoa, né? A Aham. pessoa se sentia culpada eu encontrei uma moça na rua, só que eu tava de calça. E aí eu fiquei me escondendo da pessoa porque eu tinha que estar de saia. Então, Entendi. a gente conversava justamente isso. E isso, às vezes, faz a pessoa, porque numa frustração, né? A pessoa acaba sendo julgada dentro da igreja, porque você não estava de saia, estava de calça, tal. A pessoa, então não vou mais fazer parte dessa igreja. E acabou não fazendo parte de igreja nenhuma. E Exatamente. aí a internet justamente mostrou isso pra gente, né? O contrário, de tipo assim, ó, gente, nem toda igreja é assim, né? Existe Nem todo igreja, sim. lugar é assim, né? Eu Exatamente. vejo a igreja, né? Eu sempre vi a igreja como realmente um hospital, assim, para as pessoas estarem buscando, né, a sua saúde, tanto espiritual quanto a saúde física, assim, é o que o senhor estava falando agora. Eu vejo mais como uma consequência do que como um propósito da própria igreja, Exatamente. com certeza. Mas principalmente a saúde espiritual, né? A gente vê que, principalmente na nossa igreja, no nosso ministério, eu nunca vi uma pessoa chegando ou virando membro do nosso ministério porque estava precisando de uma cura física. É. Eu nunca vi, eu não tô, assim, não tenho muito tempo de vida, né, vamos dizer assim, mas Uhum. nunca vi. Pode ser que aconteceu sim, a pessoa depois foi tratada, o coração dela e tudo mais, mas todas as pessoas que eu vi chegando na nossa igreja, no nosso ministério, são as pessoas que estão doentes espiritualmente, que através da palavra de Deus, elas foram curadas, foram saradas, se tornaram obreiros, se tornaram membros da igreja, diáconos, presbíteros, pastores e tudo mais. Eu acho que até a gente tenha, talvez, bastante gente que chegou inicialmente, como eu disse para você, a maioria das pessoas que chegam na igreja chegam por outros motivos, por exemplo. Sim, Chegam por problemas do casamento, chegam por problemas de saúde, chegam porque o filho ficou doente, chegam... A ideia deles não é Jesus, eles não querem Jesus, na verdade. eles O que querem eles só querem, a na verdade, cura. é a cura. Sim, Assim como aquela multidão. Mas aí eles descobrem, na verdade, um Cristo que cura e que salva, né? Um Cristo que cura e que liberta. sim. Um Cristo que cura e que quer levar você para morar no céu com Ele. Um Cristo que cura e restaura a vida. Sabe que uma das doenças mais tristes, Gustavo, a gente falou disso no nosso evento, Seminário Pós, uma das doenças mais tristes que eu vi acontecer na igreja brasileira e em muitas igrejas também ao longo do mundo, é que foi implantado nas igrejas uma cultura chamada cultura de honra. E não é que cultura de honra seja ruim. Cultura de Sim, honra é uma coisa muito boa. É assim, o que é cultura de honra? É eu, por exemplo, honrar alguém por cultura. Assim como você no ônibus dá lugar para uma pessoa mais velha, isso é cultura. sim, Cultura de honrar. É como se no Brasil, por exemplo, fosse uma cultura que o jovem desse lugar para o mais velho. sim. Embora isso está acabando, né? A gente sabe que isso não É. existe mais. A mulher dá lugar para a grávida. Isso é cultura. Sim, Agora, o que aconteceu com a igreja foi que, baseado na boa cultura de honra, foi trazido para a igreja
uma ideia, por exemplo, de que assim, você precisa honrar a liderança, você precisa... E veja, não é errado, deveria ser assim. Deve. Só que o problema é que usaram a cultura de honra para se fazer o que com as pessoas? Para oprimir. Então, por exemplo, você só honra aquela igreja se você estiver de saia. Cataram, por exemplo, o que são usos e costumes e transformaram-os em doutrinas. Entendi. E doutrina não é uso e costume. Doutrina para nós são as doutrinas da palavra, as sãs doutrinas deixadas pelos apóstolos e não usos e costumes. Ah, mas pastor, uma igreja pode ter usos e costumes? Tem, lógico que ela pode ter. Ela pode estabelecer normal, usos sim. e costumes. Assim como na sua casa você tem usos e costumes e na minha eu tenho usos e costumes. Sim. E cada igreja deve ter seus usos e costumes. O que não deveria haver era doutrinas diferentes. Porque doutrina é uma só, doutrina é a doutrina do Evangelho, a doutrina da palavra, a doutrina do Espírito Santo. Essa deveria ser as doutrinas básicas da igreja. Só que, infelizmente, se aproveitando dessa cultura de honra, tipo, se você não fizer isso, você não honra o pastor da igreja. Se você não fizer assim, você não honra... Infelizmente, eu vi as pessoas no Brasil e no mundo usarem esse tipo de comportamento, ou esse tipo de doutrina para poder oprimir a igreja e se aproveitar da igreja. Vou dar um exemplo. Você estará honrando a igreja e Deus se você vender o seu carro e der na igreja. Irmãos, isso é abusar da fé. Quer ver uma coisa absurda? E o próprio Jesus nos ensina a não fazer isso. Mas tem igrejas, principalmente igrejas que tem visão profética, que tem apóstolos, essas coisas, que o líder da igreja, não sei se você já foi numa igreja assim, ele é chamado de pai. Já. Existe paternidade Já. bíblica? Existe. Mas essa paternidade bíblica, a influência dela é assim, é um comportamento do pastor em cuidar dos membros com aquele carinho de pai, com aquela preocupação. É como se ele soubesse, por exemplo, que um membro foi para o hospital e aí o que acontece? Ele não está lá com o membro no hospital. Aí daqui a pouco ele liga meia-noite para o membro ou ele manda uma mensagem para saber. Isso é um cuidado pastoral, é uma característica, um perfil do pastor em que ele tem um cuidado paternal. Nem todo pastor tem e não precisa ter isso para ser pastor. Só que em algumas denominações e alguns ministérios, eles não só pegaram isso, porque às vezes a pessoa nem faz isso, mas colocaram na igreja o título de que assim, ele é o pai, ele é o pai da fé, ele é o pai não sei do que. E aí a pessoa se volta para ele e diz assim, pai, irmãos, isso o próprio Jesus diz, a ninguém chamais de pai a não ser o vosso pai que está no céu. Sim. Há uma observação bíblica para a gente não olhar para isso. E isso foi introduzido nas igrejas por cultura de honra. Eu só estou honrando o apóstolo, eu só estou honrando o pastor se eu chamar ele de pai. Ele é meu pai espiritual. Irmãos, é muito preocupante, mas assim, nós vivemos aí, uns anos atrás, na década de 90, um grande ápice disso. Das pessoas terem paternidade espiritual. De que as pessoas não podiam sair de uma igreja porque elas estavam debaixo da paternidade espiritual. E ela podia ser renegada, e se ela fosse renegada por aquele pai na fé, ela ia perder a salvação. Nossa. Isso é absurdo. Isso é um crime, assim. Isso é tornar as pessoas doentes. Então, se você me perguntar, pastor, uma das coisas que pode tornar um membro doente na igreja, doutrinas erradas. Entendi. O pior vírus de uma igreja que gera crentes doentes são doutrinas erradas. A doutrina ela é tão ruim quanto que a gente está falando das igrejas de chamar o membro por conta de milagre, né? Exatamente. Ela é tão influencia o membro na vida dele quanto o milagre. Exatamente. Porque a pessoa fica presa naquilo, né? Muitas pessoas começam a fazer as coisas na igreja e aí a pessoa atinge um cargo, alguma coisa, e começa a fazer porque o anterior fazia. Aí o anterior fazia porque o anterior fazia, o anterior a ele, e assim por diante. Só que quando você vai chegar nessa pessoa da geração, vamos dizer assim, né? A pessoa nem sabe o que ela está fazendo, ela só está fazendo por conta daquilo. E às vezes tem que parar e pensar e se perguntar, mas por que eu estou fazendo? Está na Bíblia o que eu estou fazendo? Sabe, esse que o senhor estava falando de chamar o pastor de pai, né?
se simplesmente eles olhassem para a Bíblia, eles iam ver que está errado. Exatamente. Né? Que é uma coisa que às vezes e a gente vê vários testemunhos assim, né? E na Igreja Católica é bastante assim, né? A pessoa chega lá e lê um panfletinho e aqui tá ali toda a liturgia do culto, né? E pronto, é aquilo ali que é o culto dela. Mas ela sai da igreja e já tá fazendo tudo errado de novo. Isso é muito complicado, porque a pessoa não tem o conhecimento, né? Quantos testemunhos a gente vê aí de padres que se converteram simplesmente porque leram a Bíblia. Simplesmente que leram a Eu Bíblia. fiquei a vida inteira de padre ali, e aí eu comecei a ler a Bíblia e eu vi qual que era a minha verdadeira vocação, que Deus queria falar comigo mesmo, que eu estava totalmente Teve os olhos contra, abertos. né? Teve os meus olhos abertos. Isso é muito importante, né? A doutrina, ela prende, né? E ela cega a pessoa de uma forma que deixa a pessoa, não deixa a pessoa saudável, né? As doutrinas erradas fazem isso. Exato, doutrinas erradas. O ensinamento de doutrinas erradas fazem isso. Você sabe que quando eu pensei na ideia do seminário do pós, ele me veio ao coração, por quê? Porque durante a pandemia de 2019, 2021, 2022 e tal, eu vi que muitos médicos que tratavam as pessoas com Covid morreram. O Rio de Janeiro mesmo teve um grande número de pessoas que morreram, de médicos que morreram por causa ou que contraíram. Que se contaminavam com os pacientes. Se contaminavam com o paciente. E uma das coisas que acontece é que assim, a liderança da igreja no Brasil e no mundo precisa ter mais cuidado com isso. Eu não sei você, Gustavo, mas isso já aconteceu comigo. Por exemplo, de eu ir num lugar e a pessoa que me atendeu olhar para ela e falar assim, a pessoa não está bem, ela está doente. Sim. Eu já fui trabalhar gripado, acho que a maioria vai trabalhar gripado, sim. né? Mas assim, você está servindo doente. Isso é pior. E o Covid, quando ele veio para mostrar isso pra gente. Porque o Covid, a regra era assim, qualquer sintoma se isola, não é? Sim. Mas qual era a preocupação em se isolar? Era não contaminar outras pessoas. O que acontece com a igreja quando o pastor está doente? Vamos supor que ele estivesse com uma gripe espiritual, um Covid espiritual. Ele está ali do altar, ele está contaminando a igreja. Essas doutrinas erradas, ministradas por pessoas enfermas, contaminam muito mais. Se eu aprendo, por exemplo, você vai para uma igreja, aprende uma doutrina errada. Vou dar um exemplo, volto lá para a questão do pai, só para a gente entender um negócio. Você leva uma visita para a igreja, essa pessoa vai lá e ela vê você chamando o apóstolo, ou o pastor, ou o líder de pai. Você acha que ela vai se dirigir a ele como? Ela nem é pai para ela, mas ela vai porque você já contaminou com esse hábito. Sim. Ele vai te perguntar assim, mas o Gustavo, por que você chama ele de pai? Ele vai dizer, porque ele é meu pai na fé, porque é aquela coisa e tal. Você já transferiu para ele esse vírus. É igual algumas artes marciais que tem o mestre, né? O mestre. Então você vai passando Você vai passando essa cultura de honra. Sim. Essa cultura de honra errada, ela faz muito mal. O problema é que a gente está vivendo uma época que a cultura de honra saudável está sendo desprezada. Que é honrar o pastor, honrar a igreja, honrar a pai, mãe, honrar essas coisas estão sendo abandonadas. Mas esse excesso, isso não é cultura de honra. A palavra que eu estava procurando lá atrás era os pastores se apoderaram, lideranças se apoderaram disso para não serem honrados, mas sim bajulados. Idolatrados às vezes. Idolatrados, como é que eu posso dizer... se tornando alvo de adoração às vezes. Então assim, é muito preocupante. Tipo, dá pra mim que vai valer a pena pra você. Então a gente vê uma grande tristeza nisso. Mas saúde espiritual tem muitas coisas pra gente falar, mas é uma preocupação minha como pastor. É um regresso, né? A gente vê que muitas igrejas e muitos pastores estão tratando dessa forma os próprios membros, né? E deixando tantas pessoas com a sua saúde espiritual abalada e as pessoas aí começam a gerar aqueles pensamentos de não preciso mais ir para a igreja. Exatamente. Eu posso assistir o culto aqui de casa mesmo, a igreja sou eu. Nós somos a igreja, tá? Mas assim, nós precisamos ir para a igreja também, isso tem que ficar muito claro, porque é ali que você recebe a palavra do seu pastor, é ali que você tem a comunhão com os membros, é ali que você se torna saudável espiritualmente também, com essa comunhão, com essa frequência, né, na igreja. Exatamente. Ali, né? Pastor, então, o que o senhor falaria
supondo que eu sou uma pessoa que a minha saúde espiritual está abalada, o senhor enxerga, o senhor como pastor, enxerga isso em mim, pegando um pouco do gancho que o senhor falou pô, eu tô vendo que ele tá mal, né? Tem alguma forma que o senhor chega e aborda o membro da igreja, conversa com ele, ou não, espera o membro falar com você, chegar, ou simplesmente, eu sei que com certeza o senhor vai estar orando, vai estar buscando ali a sabedoria de Deus ali, mas quando eu vejo que assim, pelo menos é o meu pensamento, o senhor pode me corrigir, fica à vontade se eu estiver errado, mas eu tenho o pastor como, não só o senhor, mas os outros pastores, como assim, o WhatsApp de Deus ali, entendeu? Deus tá falando o tempo todo ali. Então, assim, eu acredito que sim, Deus mostra isso pro pastor, tipo, ó, aquele membro ali, ele precisa não estar bem espiritualmente, ele deve estar passando por alguma luta e tal. É assim mesmo? Como que é? Deus fala mesmo assim, realmente com a gente, com o senhor, e mostra que o membro não tá saudável, e o senhor consegue intervir? Como que funciona? Tem ações que não são boas, por exemplo, ações não saudáveis, e tem um estilo de vida do enfermo, é diferente, Ah, entendeu? tá. Por exemplo, tem membros que têm atitudes não saudáveis. Vou dar um exemplo. Você toca na igreja, canta na igreja, e você tem uma atitude nada saudável. O que é uma atitude nada saudável para o corpo da igreja? Você é o tipo de pessoa que quando desce do altar não fala com ninguém, cara fechada, não se comunica com ninguém. Só tá E ali pra veja, é a tocar. sua Sim, personalidade, sim. é o seu jeito de ser. Ninguém pode romper isso. Mas você se esquece que quando você está ali servindo, você se torna uma pessoa pública, você se torna um obreiro, você é um obreiro. Espelho da Você igreja, né? deveria se relacionar de maneira mais cordial. Sim. A Bíblia nos orienta a sermos, como é que fraternosos com as pessoas. Que haja entre nós um sentimento de fraternidade. Entendi. Não dá para você, por exemplo, ser o tipo de pessoa que sobe, toca, desce, pega as suas coisas e vai embora. Não é uma prestação de serviço, entendeu? Você não é a sua empresa. Empresa que a gente fala assim, não, aqui eu não estou ganhando para fazer amigo, aqui eu estou ganhando para trabalhar. Sim, E na igreja não é assim. sim. Porque a igreja tem duas organizações. Ela é orgânica, mas ela é organizacional. A igreja orgânica, ela é aquela igreja que não tem placa, é a igreja que pertence a Deus. É a igreja plena, é a igreja que não precisa da ajuda do homem. Sim. Vou dar um exemplo simples. Você pode estar com uma crise com você na sua igreja, e aí você sai na rua, vou dar um exemplo bem exagerado, assim, para quem é continuista e crê nos dons, né? Sai na rua e aí uma pessoa te para e fala assim, amigo, ó, Deus manda te dizer, tal. Como é que aquela pessoa falou com você? Isso é Deus, Sim. que cuida do corpo. Ele está vendo que você é um membro do corpo que está doente, uma célula do corpo que está doente, e ele traz uma palavra e ele está direcionando você para gerar saúde. Agora, a igreja organizacional, essa sim, aí eu concordo com você. Aí é o pastor que muitas vezes tem que ver. Entendi. Aí é o pastor que tem que às vezes dar uma olhada. Por exemplo, uma jovem que começa a namorar na igreja e começa a chegar na igreja com um jovem e tipo, o pastor está vendo ela entra na igreja com o namorado, sai, tipo, mas ela não teve a sensibilidade e a honra de falar, pastor, vem aqui. Esse aqui, ó, é o Joaquim. Pastor, comecei a namorar com ele e tal, entendeu? Uhum. Estou falando de uma igreja tradicional como a nossa, que tem esse tipo de relacionamento. Tem pessoas na igreja que fazem isso. Tipo, começa e nada. Tipo, Tô aqui. não, sabe o que a gente tem impressão? Eu falo com o pastor, porque... E veja, a culpa não é da pessoa, mas também é dela, porque ela que dá esse direito de eu julgar nesse Sim. reto juízo meu. A impressão que eu tenho é que a pessoa está dizendo assim, tô nem aí pra ninguém. Não devo satisfação para ninguém. Deu satisfação. Tá aqui, eu não preciso falar nada para ninguém. Pastor é meu pai, pastor é minha mãe, pastor não manda minha vida, entendeu? Essa frase é a frase do coração doente. Se a pessoa tem esse tipo de sentimento, se eu estou vendo uma pessoa dessa e eu estou vendo ela ficar doente, eu digo, Deus, tem misericórdia. Faz ela um dia chegar no meu consultório. É porque eu vejo que assim, o senhor não pode também abordar a pessoa, porque às vezes, não, tá se intrometendo na minha vida aqui, né? Não sei o quê. Já foi essa época, já foi. Houve uma época em que o pastor podia se intrometer. Houve uma época que o pastor não precisava avisar para visitar uma pessoa. Houve uma época em que o pastor não precisava perguntar para abordar uma pessoa. Hoje,
falo de experiência na nossa igreja, a igreja que a gente faz parte. Eu já liguei para pessoas e falei assim, eu quero conversar com você. Eu não quero conversar com você, pastor, agora. Nossa. Não existia isso Sim. antigamente. Sim. Antigamente não tinha esse negócio. Antigamente, por isso que eu falo que a verdadeira cultura de honra, de honrar verdadeiramente, ela se perdeu. E foi crescendo a outra cultura que é a doente. Sim. Antigamente o pastor era uma pessoa que era bem vista. Ele chegava, às vezes até desagradável, mas ele chegava 11 horas na casa da pessoa e a pessoa ficava honrada por receber o pastor. Nossa, o pastor veio na minha casa. Na minha casa. Eu tive colegas que ficaram doentes espiritualmente porque o pastor nunca foi na casa deles. Meu Deus. Eu nunca tive esse problema, apesar do pastor ter vindo na minha casa, muito pouco. Eu fui apacentado por um pastor que não era de ficar toda hora na casa da gente. Sim, sim. Acho que de 15 anos de ministério, ele veio 2 vezes na minha casa. Sim. Eu acho que nem é costume muito no nosso ministério, o pastor ficar indo muito na casa dos membros. Sim. Mas assim, eu tinha colega que ficava com aquela raiz de amargura. Eu sou membro da igreja há 10 anos, o pastor nunca foi na minha casa. E vai na casa do fulaninho foi toda na casa... vez. Só que ele não percebeu que ele foi na casa de alguém porque alguém estava doente. Sim. Se ele não foi na sua, talvez porque você estava bem. Sim. Só que as pessoas criam aquele sentimento de tipo, ele não gosta de mim, ele gosta mais do outro. E essas coisas são doenças também. Sim. São mais... Uma das coisas que nos torna doente, Gustavo, espiritualmente, é a gente não se conhecer emocionalmente. As pessoas não sabem que emoção e espiritualidade funcionam parecidas. Entendi. Elas funcionam, inclusive, paralelas. Não que elas sejam iguais, mas, por exemplo, uma pessoa emocionalmente fraca, emocionalmente debilitada, é uma pessoa também espiritualmente abalada. Vou dar um exemplo, para a gente não ficar só nas minhas palavras, a gente pega, por exemplo, o profeta Elias. Ele estava bem. Tinha acabado de ter uma grande vitória com os profetas de Baal. Daqui a pouco houve uma ameaça de Jezabel. Ele se sente meio... Eu mesmo. Ficou ruim pra mim. Eu mesmo. Aí ele já se sente meio cansado. Ele já começa a dizer, Deus, mas eu não sou melhor que meus pais. Só tem eu sozinho aqui. Ai, eu quero a morte, Senhor, eu quero a Tem que morte. fazer tudo aqui. Ele já entra em depressão, entendeu? E aí Deus vem, restaura, ajuda e tal, e tem paciência com ele. E o remédio de Deus às vezes é meio duro. É tipo, acorda, cara, não tenho só você não, tem mais 2.000 que eu preservei ali pra mim, Sim, entendeu? sim. Que eu estou sustentando a pão e água. É que você é meu carro-chefe, você é o cara da batalha, você é o que vai à frente. Então, assim, igreja, espiritualmente falando, nós temos muitas doenças para serem tratadas. Mas um crente emocionalmente saudável, ele é um crente espiritualmente saudável também. Se ele é emocionalmente debilitado, ele é um crente espiritualmente debilitado. Porque uma das coisas que a gente percebe na emoção do crente é que se ele tem dificuldade de ser emocionalmente saudável, ele tem problema com os frutos do Espírito. Ter problema com frutos do Espírito é um problema de saúde espiritual. Não, é muito isso mesmo. Nos últimos dias, né, eu tenho muito, assim, questionado Deus de uma maneira, uma boa forma, né, de assim, Deus, como que o Senhor fala comigo, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, que nem a gente tem experiências, né, e pastores dentro do nosso ministério, pessoas dentro do ministério que falam assim, não, eu ouço a voz de Deus claramente falando comigo. Mas a gente sabe que Deus, ele fala em ações, ele fala em respostas, na vida de outras pessoas. Às vezes, que nem o senhor falou assim, vai lá e faz uma coisa. Aí você vai lá e faz. Aí você vê a consequência daquilo. Aí você fala, é Deus falando comigo e me respondendo naquilo. E quando eu entendi a forma que Deus queria falar comigo e que Deus fala comigo, eu fiz, então é assim que o senhor quer falar comigo. Então, e é assim, gente, é uma coisa que eu posso falar que é uma experiência única, que cada um vai ter dentro do seu coração, que cada um vai saber, não tem como. Fala assim, e não gera dúvida. Fala assim, eu estou com dúvida se é a voz de Deus, então não é. Então assim, porque quando for a voz de Deus, você vai saber se é ou não, no gesto, no olhar, às vezes numa pregação. Eu já tive resposta de Deus numa pregação, que eu estava orando, na pregação o pastor falou assim, e não é aquilo de falar assim, se o pastor falar que a minha blusa é laranja é porque é a minha resposta, não é isso, tá, que eu tô falando.
Mas é de realmente entender que aquilo foi a resposta e Deus falando com você. Eu penso que Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele nos deu o privilégio de já termos bastante fala dele, que é a palavra. Sim. Essa é a maior voz de Deus para Sim. nós. O que Ele faz conosco, às vezes, através de pessoas, circunstâncias, porque Deus fala através das circunstâncias, como você falou. Ele fala e o que Ele nos dá nessas circunstâncias são direcionamentos que normalmente se confirmam na sua palavra, entendeu? Mas o que gera muita doença para nós, Gustavo, é a incredulidade. A pior doença cristã é a incredulidade. Porque todo tempo a gente está voltando e questionando a nossa fé. Sim. Uma das coisas que me preocupa é que, por a gente ser emocionalmente também, ser criaturas emocionais, a gente tem a mania de medir Deus pelas nossas emoções. Então, vou dar um exemplo. Uns anos atrás, muitos anos atrás, até hoje ainda tem muito isso, eu sei que Deus está falando comigo se eu sentir um arrepio nas costelas. Aí eu sei que, olha meus braços, olha, Deus está falando comigo. Às vezes isso é frio, irmão, você precisa de uma blusa. Entendeu? Às vezes Passou um vento ali. Está precisando de um, entendeu? Agora veja, vou voltar para Elias de novo. A atenção para perceber Deus é imprescindível em todas as coisas, porque quando ele está na caverna, ele diz, e passou um redemoinho, mas Deus não estava lá. Veio um não sei o que, mas Deus não estava lá. Veio o fogo, Deus estava lá. Mas veja que ele estava prestando atenção para ver se Deus estava nessas coisas. Estava procurando. De repente vem uma voz tranquila, uma brisa, e Deus estava lá. Ele falou, tipo, Deus nunca falou comigo numa brisa. Porque o problema de quem está acostumado a ouvir Deus, mesmo pastores, mesmo homens de Deus que têm experiências costumeiras, é que eles acham que Deus está rotulado a um hábito, a uma maneira. Por exemplo, a gente ouve muito falar de que Deus age por preceitos. Deus se manifesta e anda por preceitos. Existe isso. É bem verdade. Os preceitos de Deus, eles são inabaláveis. Sim. Só que quando a gente tem esse tipo de prerrogativa, a ideia que a gente dá é que, tipo assim, Deus está colocado numa caixa chamada preceitos. Ele não consegue se mover dali. Isso não existe. Deus é acima dos preceitos, sim, até mesmo do que ele estabeleceu. Sim. Deus é acima de qualquer preceito, qualquer lei, qualquer preceito que ele estabeleceu. Vou dar um exemplo. Não matarás. É para o homem, não é para Deus. Não é para Deus, exato. Entendeu? Os preceitos é não destruirás nada, não tomarás nada de alguém. É para o homem, não é para Deus. O Senhor Jesus, naquela parábola lá do semeador, dos homens que receberam os talentos. Um deles diz assim, Senhor, porque eu sei que o Senhor é severo, que ceifa onde não plantaste, que colhe onde não semeaste. Uhum. Tipo, ele sabia que Deus não tem preceitos desse tipo. Porque ele estabelece preceitos, mas ele não precisa estar amarrado a eles, porque ele é senhor dos preceitos. Não é os preceitos que moldam Deus, é Deus quem estabelece os preceitos. E a igreja fica doente porque ela acha que Deus é um Deus que está amarrado nessa caixinha chamada preceitos bíblicos, que eu e você não temos. Às vezes as pessoas acham que conseguem realmente moldar Deus, né? E uma coisa que a gente vê muito nos dias de hoje, que torna as pessoas, tira a saúde das pessoas, né? A saúde espiritual das pessoas, é justamente isso de, Deus não aceitava isso lá no passado, agora ele está aceitando. Sabe? Deus, lá é aquilo daquele jeito lá foi há 20 anos atrás, hoje a gente pode, e isso não, esse aceitar as coisas, né, às vezes a pessoa acaba confundindo, né, e esquece realmente da Bíblia, que é a verdade sobre as nossas vidas. Amém, pastor, amém. A gente tá chegando no final, infelizmente, né? Não, tá. É muito bom sempre bom demais já conversar. Mas eu só queria, agora pra gente finalizar, que o senhor deixasse uma dica, uma mensagem para essa pessoa que assistiu o nosso episódio de hoje e se estivesse se sentindo doente espiritualmente, sentindo que a saúde espiritual está abalada,
O que o senhor poderia falar, assim? Sei que a gente já abordou bastante temas aqui, bastante dicas, mas o que o pastor Adriano falaria para essa pessoa? Se eu chegasse no pastor Adriano, pastor, estou precisando de ajuda hoje porque eu estou doente espiritualmente. Lógico, numa conversa bem simples, a gente teria que identificar quais são as enfermidades, porque às vezes a pessoa está chamando de doença e ela não tem, na verdade, a doença que ela está chamando. Às vezes ela tem outra, Sim. e realmente ela tem uma outra doença. Por isso que o médico, quando você vai no consultório, sabe, ele pergunta para você o que você está sentindo. E já aconteceu, já vi pessoas passarem no médico e dizer assim, doutor, eu tô com infecção, eu tô com doença tal. O médico fala assim, mas você já sabia por que você veio aqui? Quem é o médico? Sou eu ou é você? Sim. E às vezes não é isso, né? Às vezes o médico vai e diz, não é isso. Você vai tomar tal remédio. Uma das coisas que a gente precisa fazer muito é dialogar. Se você tem pastor, se você tem um líder, se você tem uma pessoa com quem você se orienta espiritualmente, converse com ele. Fale para ele dos seus sentimentos. A Bíblia diz que confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Saúde está no diálogo cristão. Se eu não converso com o pastor, se eu não converso, porque eu não tenho uma pessoa, é muito ruim quando eu vejo uma igreja onde a pessoa fala assim, eu não tenho como conversar com meu pastor, porque eu acho que meu pastor não sei. É muito ruim isso. Mas se ele não tem dificuldade com o pastor, é pior, quer ver que eu fico triste, é quando ele fala assim, não tenho ninguém na igreja para conversar. Aí é muito ruim, sabe? Sim. Porque às vezes ele não se sente confortável mesmo com o pastor. E é normal, porque às vezes nem todo mundo se sente confortável com o pastor. Mas é importante que ele conversasse com alguém. O meu conselho é que essa pessoa conversasse. Porque uma das coisas que nos ajuda a buscar saúde espiritual e que identifica a nossa enfermidade é o diálogo. Agora veja, não dá para você conversar às vezes com uma pessoa que concorda com você em tudo. Vou dar um exemplo. Você gosta de, sei lá, beber bebida alcoólica e você não está se sentindo muito bem. Alguma coisa está te incomodando e você bebeu. Você é crente, você bebe. Sim. Não estou pregando aqui que não é, irmãos. Não vamos entrar nesse mérito, não é intenção. Mas aí toda vez que você se sentir mal, você procura o seu amigo que também bebe com você e é crente. Ele só vai concordar com você. Ele só vai concordar com você, entendeu? Você não vai conversar com alguém que tem um argumento diferente, que vai dizer, eu acho que não beber não é legal por causa disso. Talvez você esteja precisando ouvir essa pessoa e não aquela que você está buscando sempre. Entendi. E tem outro tipo de gente que gosta de conversar com quem ainda está pior que ele espiritualmente. Você já foi em um hospital, já deve ter visto velhinhos conversando. No hospital é engraçado, se você sentar do lado de 2 ou 3 velhinhos, você vai ver um falando assim, então, né, amigo, fulano, dona fulano, eu tenho reumatismo, eu tenho artrose, e vai começar. Aí a outra termina de ouvir, ela fala, e eu que tenho? Sempre aumenta, né? Aí a outra vai dizer assim, vida de vocês que é fácil. E eu que ainda tenho isso e isso. Então vira aquela briga por doença. E vai saber quem está mais doente. Né? Então assim, você não vai ficar saudável se você estiver procurando quem está pior que você. Sim. Ou se você quiser procurar, por exemplo, quem está pior para você se sentir bem. Uma das coisas ruins e uma doença triste, essa é a que mais me incomoda na igreja e no corpo da igreja. É assim, é você dizer assim, eu faço isso, mas e você que faz aquilo? Isso é muito triste. É igual o governador, esqueci o nome dele, eu roubei, mas eu fiz. Né? O Maluf. O Maluf fazia isso, né? Eu roubei, mas eu fiz, tá aí, tá entregue lá. É muito preocupante, porque tem crente que diz assim, mas você não era para ser calmo? Tipo, o fato de eu estar sendo bravo aqui está errado, não afirma o direito que você tem. Porque o direito de eu ter domínio sobre os temperamentos, vou dar um exemplo, eu pequei. Mas não é você que não falou que não podia pecar? É verdade. Mas o fato de eu falar que não podia pecar e eu pecar não significa que aprova o fato de você poder continuar pecando. O problema é que a gente se vale do outro. Sim. Tem muito crente que o sonho dele, e tristes, porque eu creio que esses não são os verdadeiros cristãos, mas o sonho dele é de ver o outro errar para justificar o erro dele.
Tem gente que torce para ver um pastor bebendo, um pastor caindo, um pastor mentindo, um pastor roubando. Para quê? Para justificar que, por exemplo, aquele fulano não, também... tá vendo? Ele faz pior que eu. Ou ele também faz. Entendeu? Às vezes não faz pior, mas ele também faz. Porque a ideia de ter alguém que não faz é uma ideia que perturba ele. Sim. Então ele fica procurando defeitos no pastor, no líder, no irmão. Tipo, quem é ele para falar de atraso? Ele também chega atrasado. Só que o atrasado dele não resolve a sua vida de atraso. Isso é muito ruim para nós. Eu deixaria um conselho para essas pessoas. Lembre que o exemplo que a gente tem é Cristo. E o exemplo que a gente tem de Cristo é que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. E o exemplo que a gente tem de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o Cordeiro Pascual. Que ele era de um ano, não tinha mancha, não tinha mácula, não podia ser de duas cores, ele era um Cordeiro puro, perfeito, imaculado. Ele era um perfeito Cordeiro de Deus. Então não é o pastor o Cordeiro, porque o pastor que fala com você também pode ficar doente. Sim. Eu só sou saudável porque eu, por exemplo, tomo os remédios corretos. Esse dia, conversando com um rapaz, uma pessoa, eu falei para ele, você vai lembrar quem que era. Ele vai dizer assim, não pastor, porque eu quero fazer uns cômodos, eu quero fazer isso, em 2 meses dá? Eu disse, olha, para seu bem, você não ficar doente, porque eu conheço a pessoa, ela vai ficar ansiosa, se der 2 meses e o cara não termina a obra, ele vai ficar bravo. É melhor você pensar em 3 meses. Pensa mais. Então, o que eu fiz com esse irmão? Eu já dei um remédio antes dele começar a ficar doente. Exato. Aí já acalmou o coração. Essa é a percepção do pastor. Porque, por exemplo, eu já dei um remédio para que a pessoa pudesse saber assim, o pastor percebeu que se for os 2 meses, se der fora dos 2 meses eu vou ficar meio bravo. Então, assim, já me deu uma... É uma coisa que eu acho que a gente precisa ter. Você percebeu que a sua imunidade está baixa? Toma um remédio. Você percebeu que você está ficando fraco espiritualmente? Leia a Bíblia, ore, busque orar. Eu fico muito preocupado, Gustavo, de uma igreja que quer ser saudável, mas que infelizmente o culto de oração é o pior culto da igreja. Eu fico triste com gente que quer ser rico espiritualmente, para com Deus, mas não é rico com vida de oração. Não valoriza o culto de oração. Não estou dizendo que não vai. E não é uma coisa que às vezes você não pode ir. Sim. É que você não valoriza. Valoriza. Entendeu? O culto de oração, a verdade é que a igreja brasileira no mundo ela é doente porque as pessoas não valorizam a oração. Orar é uma coisa saudável. E orar não é você orar por poder só. Orar é você estar com Deus. É a consulta primeira que você deveria fazer do seu médico. É o antibiótico mais saudável para a vida cristã é a oração. Se você ora, você já se previne. É a sua vitamina D diária, aquela porção que você precisa para você funcionar bem, para você estar bem, para você ter disposição e para gerar outras coisas e energias na sua vida espiritual que faz bem. Oração. Se você estiver mal, querido, comece com oração. Da oração ele vai te direcionar para outras coisas, mas comece com oração. Amém, amém. Isso é bem verdade mesmo. Eu particularmente já tive várias experiências de indo trabalhar no carro, às vezes não dá tempo de orar antes de sair de casa, na correria, aí você começa a orar no carro e você ouve um louvor ali, ouvindo uma música e, assim, experiências de sentir a presença de Deus naqueles 10 minutos da minha casa até o trabalho ali, sabe? E é uma coisa maravilhosa, assim, e são experiências únicas que mudam o nosso dia, que às vezes mudam até a nossa semana, assim, você começa o dia bem, né? Isso é sensacional. Amém, pastor. Amém. Vamos finalizar por aqui hoje. Muito bom. O senhor vai voltar mais vezes, fica tranquilo. Espero não precisar nenhuma vez mais, tá, de mim, então. Pastor é esperto, só quer fugir. A minha ideia é não participar. Amém, amém. E você, muito obrigado mais uma vez, você que está assistindo a gente. Não deixe de assistir os episódios anteriores, os próximos episódios também. A gente toda semana, toda sexta-feira, a gente vai estar lançando episódios novos aqui no nosso canal no YouTube. Também siga nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube, @iepsus.
Amém? Paz do Senhor, Deus abençoe.